tenho aqui uma carta solar, aqui na lateral, e eu tenho aqui o que poderia ser um terreno ou uma implantação, né? Uma vista superior de uma edificação, de uma casa, enfim. E eu tenho a indicação do norte desse terreno, edificação, enfim. Então, qual é a posição desse terreno ou edificação em relação ao norte? Normalmente, gente, todo projeto vem com isso e todo projeto que vocês fizerem, você também tem que indicar aonde está o norte, tá? Isso é algo bem importante. Com essas informações, eu posso direcionar o norte de projeto para apontar para o mesmo lugar do norte da carta solar ali. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Para apontar para o mesmo lado, assim, sabe? Então, no caso aqui tá para cima, né? Eu prefiro girar a planta do que a carta solar, tá? Por quê? Porque a carta solar é bastante informação para você ler, tipo, deitadinho, né? Eu falei para vocês isso em sala. Então, eu prefiro girar uma volumetria, que é algo mais simples, né? E fica um pouco mais fácil de eu estudar todas as fachadas. Vou mostrar para vocês. Então, como que eu faço para direcionar? Já mostrei isso em sala, mas estou repetindo, né? Porque foi no finalzinho da aula. Então, ó, eu vou girar até que o norte esteja apontando certinho lá para cima, tá? Por quê? Porque da minha carta solar também tá apontando para cima. Tudo bem? E aí, eu vou colocar essa implantação em cima da carta solar para eu entender o comportamento do Sol neste terreno, tá? Eu vou deletar esse símbolozinho aqui só para não ficar me atrapalhando, porque agora eu já sei que tá na mesma orientação que a carta. Então, vamos supor, né, como eu mostrei para vocês em sala, se eu estivesse estudando essa fachada aqui. Eu levaria essa fachada até aqui, eu aumentei a carta, então vou aumentar isso aqui também. Vou trazer ele aqui num lugarzinho bom. Se for menorzinho, não tem problema, tá, gente? Mas vocês sempre vão considerar como se estivesse passando uma linha de fora a fora. Por isso que eu prefiro deixar o desenho um pouquinho maior que a carta, tá? Beleza. Então, o que que eu tenho aqui nessa informação, né? Dessa carta solar com essa edificação ou com esse terreno colocado. Eu quero estudar essa fachada, ok? Eu vou dar um zoom aqui para ver se eu consigo mostrar os números melhor para vocês. Deixa eu dar uma chegadinha aqui pro lado. Aí. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que nessa fachada minha aqui, que ela tá inclinada e ela pega tanto o sol ali do norte quanto do oeste, do noroeste, nordeste, né? Então, ela pega bastante insolação. Beleza, mas em quais meses e quais horários desses meses, né? Então, a gente tem aqui que lá por maio, né? Dia 1º de maio, ó. Até poderia levar isso aqui um pouquinho mais pra cima, né? Mas vamos lá. 1º de maio, eu já começo a ter insolação, mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó, às 7 horas da manhã. Um pouquinho antes, né? A gente pode considerar ali que umas 6h30 eu já começo a ter sol aqui. E aí, esse sol, ele vai até o finzinho da tarde, em maio. Em junho, mesma coisa, até o fim da tarde. Em julho, igualmente. Em agosto, igualmente. Em setembro, ou no final de agosto, começo de setembro ali, a gente já vê que esse sol ele começa a incidir um pouquinho depois. Então, se aqui ele começava às 7h30 e essa carta solar, vocês estão vendo que ela tá com marca de meia em meia hora, né, ó. Sempre leiam a legenda para vocês entenderem quais informações que vocês têm, tá? Essa carta solar em específico, ela tá de meia em meia hora. Aquela lá que eu tinha mostrado para vocês, ó, ela tá de 1 em 1 hora. Eu acho essa daqui um pouco mais simples de ler, né? Mas essa daqui eu quis trazer também, porque às vezes, dependendo do programinha que vocês usarem para gerar, pode gerar desse jeito ou desse, tá? Beleza. Então, o que que eu tenho aqui? Que em agosto e setembro, né? Final de agosto, começo de setembro, o sol ele começa a incidir um pouquinho mais tarde. Então, se aqui ele incidia 7, 7h30 no final de agosto, no começo de setembro já tá
às 8 horas da manhã começa a incidir sol, até o final da tarde. E por aí vai. A cada mês que vai andando, a gente vai vendo que esse sol ele começa a incidir um pouquinho mais tarde, no período da manhã, e segue até o final da tarde, tá? Então, essa fachada é isso. Beleza, e se eu quisesse estudar a fachada oposta, né? Vamos ver a fachada oposta. Essa fachada aqui oposta, o que eu teria? Eu teria sol da manhã praticamente o ano inteiro, certo? Um solzinho ali da manhã praticamente o ano inteiro e um solzinho aqui bem do finalzinho da tarde. Que dependendo, às vezes nem ilumina nada. Se tiver uma árvore na frente, se for uma casinha baixa e tal, né? E, gente, como esse sol aqui ele tá inclinado, né? O caminho do sol é inclinado porque nós estamos no hemisfério sul, ó, lembrando, tá vendo? É por isso que eu não tenho sol incidindo em maior proporção nesse terreno ou nessa casa, tá? Porque nós estamos no hemisfério sul, beleza? Ok. E aí eu vou estudar essa fachada aqui. Essa fachada aqui, ela está passando. Deixa eu tentar colocar ela bem no meio aqui. Ela está viradinha para leste, um pouquinho a norte, nordeste, né? E talvez um pouquinho de sudeste. O que nós temos aqui de informação sobre a incidência solar? Nós temos que o Sol ele vai bater nessa fachada o ano todo, porém apenas até mais ou menos meio-dia e lá por junho até 1 hora da tarde. Depois disso, o Sol já não bate mais aqui. É o Sol da tarde, né? Então ele começa a bater lá no oeste, que não é essa fachada. Então, é isso. E se eu fosse estudar essa outra fachada, que é a oposta àquela ali, seria o contrário. Eu tenho o sol batendo durante a tarde toda, praticamente, em todos os meses do ano, nessa fachadinha aqui. Então, é a fachada que eu consigo ver o pôr do sol, né? Tem essa vantagem que o pessoal gosta. A gente até tava falando sobre isso na aula, né? Do pôr do sol. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem que prestar atenção também que é um sol forte, né? Então, gente, quando eu vou estudar a implantação de uma edificação ou de um terreno, é essa a ideia. Você pega o norte lá, gira para ele ficar apontando para a mesma direção da carta e sobrepõe os dois para estudar essa questão, tá? Óbvio, gente, que assim, essa edificação, ela tá inclinadinha, né? Se ela tivesse retinha, norte, sul, leste, oeste, ia ser bem mais fácil de estudar. Nossa, ia ser bem mais tranquilo, tá bom? Então, pode ser que vocês tenham aí terrenos que sejam inclinados na vida de vocês, e pode ser que tenham terrenos retinhos também, tá? Sempre importante ter o sinal do norte para que vocês consigam fazer esse alinhamento, beleza?